Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos com a Sagrada Família de Nazaré, iniciando uma jornada espiritual, pequena, mas muito fecunda, com a graça de Deus. Infelizmente, pela pandemia, nós não pudemos nos reunir em retiro. Esta jornada de espiritualidade não vem substituir um retiro, mas ela vem trazer para nós subsídios para que nós possamos crescer na nossa espiritualidade. E vejam que beleza, nós hoje vamos começar em companhia de Maria. Hoje é festa na igreja, festa na nossa história da salvação. É aniversário de Maria. Maria, que há 9 meses atrás, no dia 8 de dezembro, a gente comemorou a Imaculada Conceição, sua concepção no seu ventre sagrado, que iria gerar com o Espírito Santo o nosso Salvador. Hoje, 9 meses após, nós estamos celebrando a Natividade de Maria, que ela nos ajude a gerar o Filho Jesus em nossos corações também. Com grande alegria, recebemos o Padre Xavier, que estará conosco nesses 3 dias. Assim, é uma jornada especial. Bem-vindo, Padre. Bem-vindo. Verdade. Bem, boa noite para todos. Com bastante alegria que hoje nós damos início então a essa nossa jornada, onde escolhemos, devido à impossibilidade nesse tempo de um retiro, fazer algumas temáticas de 3 dias, conversamos no setor e escolhemos a Sagrada Família, dedicando especificamente um dia para cada um, Hoje, exatamente por ser o dia da Natividade de Nossa Senhora, nós vamos tratar especificamente da sua pessoa. Amanhã estaremos então em companhia de São José e depois, na sexta-feira, já não mais como modelo, mas como Nosso Senhor ali, vamos ver algumas questões que estão relacionadas então a Nosso Senhor. Sempre tendo como foco aquilo da gente poder crescer um pouco mais no conhecimento da Sagrada Escritura e ao mesmo tempo também poder amadurecer mais a nossa fé, aspectos que são sempre relevantes, Então, não é meramente um conhecimento teórico, mas algo que possa ser de verdade aplicado na nossa vida. Poderíamos, inclusive, começar falando dessa data de hoje, Hoje nós celebramos esta que é a Natividade de Nossa Senhora, embora concretamente nós não saibamos que dia especificamente ela nasceu, Mas o que nós temos é o seguinte: nós temos a Imaculada Conceição celebrada ali no dia 8 de dezembro, que é uma festa já muito antiga, ali do século IV, e que nos coloca diante, então, de uma realidade bem bonita, que é a Concepção Imaculada de Maria, que depois, então, vai ser proclamada como dogma ali pelo Papa Pio IX. E aí, se vamos 9 meses para frente, chegaremos exatamente nessa data de 8 de setembro. E é por isso que nessa data nós celebramos então a Natividade de Maria. Uma vez uma pessoa até me perguntou qual seria a imagem da Natividade de Maria, a imagem de Nossa Senhora da Natividade. Aí eu falei, olha, infelizmente não tem como ter imagem de Nossa Senhora no momento que ela está nascendo, não tem jeito ali, Então, se nós falamos especificamente ali da Natividade de Nossa Senhora, ou dela enquanto jovenzinho, o máximo de imagem que nós vamos encontrar é aquela de Santana, que vai estar com Maria ali do seu lado. Embora ícones existam, nós temos um ícone muito interessante, que é o ícone de Santana, que acabou de dar à luz a Maria. Ela está então sendo lavada, o primeiro banho ali que a criança toma, por outras 2 mulheres que estão ajudando, é sempre esse o processo. Lá atrás, para eles, esse primeiro banho era algo muito importante, Inclusive, no meio de algumas tribos indígenas, isso também ainda é importante, é a primeira vez que mama, o primeiro banho. Então, o símbolo é esse, o primeiro banho de Maria, que isso indica que ali também ela entrou na graça, a forma propriamente da iconografia de apresentar. É o máximo que se tem. Mas bem, já falamos bastante desse assunto, vamos entrar naquilo que de verdade nos importa para essa noite, que é uma meditação sobre o Magnificat.
Esta aqui é uma oração muito comum dentro do nosso movimento, inclusive muitas coisas, e aqui no Brasil até mesmo ali o sistema que distribui as informações é chamado de Magnificat, né? Exatamente porque o Magnificat está muito presente. Equipes de Nossa Senhora não podia ser outra coisa, né? Se vamos olhar ali na Sagrada Escritura, no Magnificat, Maria fala muito mais do que em qualquer outro momento, né? Se juntar tudo que tem em outros momentos, não dá aquilo tudo que tem no Magnificat. E ali nós temos passagens muito interessantes e hoje nós vamos então meditar um pouco sobre elas, conhecer um pouco melhor também o texto e meditar um pouco sobre elas, compreendendo um pouco ali o que diz respeito à vida de Maria e aquilo que é diretamente aplicável à nossa vida também. Bem, o Magnificat ele faz parte do Evangelho da Infância, dentro do Evangelho de São Lucas. Ali os primeiros 2 capítulos do Evangelho de São Lucas falam exatamente da infância de Jesus. Na verdade, não é nem bem da infância, mas narra os fatos antes de Jesus ter começado a pregar. Porque o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, já começa com Jesus sendo batizado. Então aqui fala o que aconteceu antes. Como ele foi escrito bem depois, então foi possível recolher melhor certas informações que não estavam disponíveis ali no tempo de Marcos, ou talvez não fossem tão interessantes. E é por isso que nós encontramos essas passagens muito legais que nos mostram coisas assim bem interessantes para nós podermos meditar. A primeira coisa é o seguinte: dentro desses 2 capítulos, diferente do resto do Evangelho, o protagonista não é Jesus, não é ele a primeira pessoa. O protagonista é o Pai. Embora nunca se diga em primeira pessoa que é ele, mas aparecem várias expressões ali, né, sempre com expressões que estão com o verbo passivo, a forma passiva, que é o jeito de falar especificamente do Pai. Até mesmo o nome que o anjo Gabriel chama Maria, né? Aquela que foi agraciada. Então, quem é que a agraciou? Claro que é Deus Pai, né? Isso, mas não aparece de maneira bem explícita. É um jeito natural de se escrever dentro da própria Sagrada Escritura, um jeito de apresentar assim. Mas nós encontramos ali, e vamos encontrar algo muito interessante que é iluminado, que precisa-se disso para compreender bem como funciona o Magnificat. Ele é iluminado por uma temática de sobreposição. Primeiro nós vemos que os primeiros eventos são destinados a 2 pessoas. Primeiro narra-se o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus. E ali a gente começa a ter esses 2 fatos, essas 2 histórias que vão se cruzar na visitação, mas que elas vão caminhando em linhas diferentes, né? De um lado nós temos aqueles que são grandes, que são importantes, como é o caso de Zacarias, sacerdote do templo que lá estava. O anjo Gabriel o encontra num momento extremamente importante do culto. Ele estava ali oferecendo incenso, né? E naquele momento o anjo, inclusive, aparece no meio da própria fumaça do incenso. E o que ocorre? Zacarias, que está vestido de sacerdote daquele jeito, recebe o anúncio do anjo e vai acabar não acreditando, né? Tendo certas dúvidas, mas o que está em jogo não é a dúvida dele. O que está em jogo é o local, é o Templo de Jerusalém, um dos momentos mais sublimes do culto. A gente vai dizer, é alguém muito importante. Depois nós vamos ter Isabel, que vai ter a alegria de receber Maria, uma visita ilustre ali na sua casa durante 3 meses. E o nascimento de João Batista, então, mostra coisas grandiosas, né? Muita gente em cima, queriam dar o nome de Zacarias para ele, aquela coisa toda de tanta gente. As pessoas estavam ali reunidas. Então nós temos algo muito grande, tanto que a pergunta deles é essa: o que virá a ser desse menino? Tão importante que era. Do outro lado nós temos exatamente o avesso do bordado, as coisas muito simples. O anjo Gabriel, que aparece para uma jovenzinha, que aqui não é citado nem sequer nos evangelhos o nome dos pais dela, para ter uma ideia, num vilarejo, nem uma cidade, de Nazaré, ela ali sozinha, tem o anúncio do anjo, depois ela não conta nada para ninguém, é ela quem vai visitar Isabel, é ela quem coloca o pé na estrada,
Depois, quando chegar o nascimento de Jesus, é tudo o inverso de João Batista, é no escondimento, lá na cidadezinha de Belém, né, escondido, de noite, ali não tem visita ilustre, não tem nada disso, né, vão pastores, vão anjos, mas não tem aquele mesmo requinte que tinha de João Batista. Mas aos poucos o Evangelho vai inverter as duas posições, vai mostrar exatamente que aquilo que Deus decidiu fazer no escondido assume a primeira posição. E aquilo que estava muito brilhante, depois que já tem a sua utilidade, né, já fez o seu percurso, convém que desapareça para que ele cresça, como é exatamente a frase ali dita por João Batista no Evangelho de São João. Né? Convém que ele cresça e eu desapareça. E é exatamente essa inversão que vai acontecer. Isso para a gente é muito importante, porque já nos coloca diante dessa temática de que nem tudo aquilo que aparentemente é grande, realmente é grande. E nem tudo que aquilo aparentemente está escondido, ele seja desprovido de valor. Na verdade, é sempre muito interessante as parábolas de Nosso Senhor que fala disso, né? Imagina um tesouro escondido num campo, o pessoal passa por cima e nem vê. Pérola, imagina, mesmo uma pérola se estivesse dentro de uma ostra, né? Uma ostra vale o quê, né? Mas de repente quando encontra-se ali uma pérola, aí ela sim vale, né? E aí até se abre para procurar, mas no sentido próprio de perceber que nem tudo aquilo que é simples realmente é desprovido de valor. E nem tudo aquilo que é muito vistoso pode estar realmente no caminho certo, no curso que seja o adequado. Ou às vezes, depois de cumprir sua função, desaparece. Até alguns salmos lembram isso, né? Não te inquietes quando o olho fica rico, é como o gado gordo que se abate, né? Pensando exatamente que quanto mais o boi engordou, mais perto está o dia dele ir para o açougue, né? Claro que a temática não é essa de que Deus vai destruir ou vai eliminar ninguém, mas é o fato de perceber que Deus olha aquilo que está escondido. É isso que é o importante. O aparente para ele não importa, não importa. O que importa é aquilo que está escondido. Quando o que está escondido é igualzinho ao aparente, aí é melhor ainda. Aí nós temos figuras grandes como Santo Agostinho, como tantos outros, São João Paulo II, né, que dentro correspondia àquilo que estava fora. Mas para Deus, importava aquilo que estava dentro. O que o resto ele é capaz de fazer. Mas o coração, esse daí passa por a gente. Mas bem, isso é para entender como é que a gente se situa diante do Magnificat, porque é por aí que caminha Nossa Senhora. Antes de mais nada, a gente precisa simplesmente lembrar que o Magnificat ocorre naquela visita de Maria a Isabel. E pensar, inclusive, que tipo de situação ali está acontecendo. É bem comum da nossa parte de interpretarmos esta passagem da visitação de Maria, que celebramos no dia 31 de maio, como sendo um exemplo virtuoso, inclusive, de serviço, de disponibilidade para o serviço. Pensando exatamente que Isabel ela estava grávida, que, como a Escritura diz, ela já tinha uma certa idade, né? Por isso já era considerada estéril, embora essa idade não quer dizer que ela fosse velha, né? Porque se normalmente ficava casado já ficava grávida logo, né? Então demorou alguns anos, né? Ali o tempo que era considerado de experiência, ali de 5 anos, então já era considerada velha, né? Então podia ter 20 e poucos anos, de qualquer forma é mais velha do que Maria, e o mais importante é isso. Mas o que ocorre aqui é que no meio dessa situação, Maria foi até Isabel, e a nossa forma às vezes é de ver de maneira mais simples como ela tendo ido para lá para servir Isabel. Eu comentei uma vez, inclusive em um dos retiros das equipes, que foi lá no seminário, se me lembro bem, que eu não gosto muito dessa interpretação não, tá? Ela é muito comum, ela também é adequada, porque alguma coisa Maria fez enquanto estava lá mesmo, né? Claro que foi lá ficar de braços cruzados, simplesmente assistindo, mas foi para dar assistência também, né? Estando lá, alguma coisa fez. Mas aqui é melhor entender as coisas de uma outra forma, que essa proximidade de Maria com Isabel é mais ou menos como um grande retiro, né?
Tanto que, quando as duas se encontram, Isabel nem lembra direito que está grávida do jeito que ela fala, né? Ela já diz logo, faz logo uma grande assim, saudação bela para Maria, colocando muitas coisas, e Maria responde então ali, também fazendo o Magnificat de maneira tão bonita. Então nós encontramos muito mais duas mulheres que estão misturadas no mesmo processo e que no final das contas elas se fazem companhia nesses 3 meses, onde Maria é a companhia certa para Isabel e Isabel para Maria, né? Isabel vê na visita de Maria a confirmação daquilo que lhe foi anunciado, embora nem apareça no Evangelho de São Lucas o anjo ali falando com Isabel, mas deixa entender que ela sabia, senão não tinha como falar mais nada, né? E do lado de Maria, a jovenzinha de Nazaré, que não falou nada para ninguém, que ainda está um pouco assustada com a situação que está acontecendo, ela também precisava de companhia, né? E Isabel vai ser a companhia adequada para esse tempo. Imagine quantas coisas elas de verdade tiveram para partilhar, como que uma pode dizer, inclusive, para outra apoiarem-se, lembrarem das promessas, fazerem tantas coisas assim juntas, né? Eu vejo essa visita muito como um grande carinho também da parte de Deus para com Maria, tão jovenzinha, que precisava ali também ter o seu coração um pouco acalmado, né? Precisava ficar um pouco mais tranquila nesse tempo, e Isabel também precisava, que estava escondida, recolhida, como lembra o Evangelho, precisava também de uma certa presença de alguém que estivesse envolvido no mesmo mistério ali, que era aquilo que Deus estava realizando, e ninguém mais sabia. Sabiam que Isabel estava grávida, nem sabiam que Maria estava grávida ainda, mas ninguém sabia o que ia ser daquele menino que ia nascer dela, né? Isso é bem importante para a gente. Bem, é nesse sentido que nós encontramos Maria que responde à saudação de Isabel com um Magnificat. Vejam só, aquilo que Isabel disse foi tão significativo para Maria, que Maria responde agradecendo a Deus, porque tudo que Isabel disse é verdade, está acontecendo na vida dela, e é por isso que ela exulta de alegria desse jeito. Isso é bem belo, bem bonito de ser visto. Podemos dizer que no encontro dessas duas, nós temos ali um certo encontro do Antigo Testamento que apresenta o seu último fruto, né? João Batista, o último fruto do Antigo Testamento, que vai preparar, vai iluminar, vai abrir a estrada para aquele que é de verdade o testamento de Deus, né? Que é de verdade o nosso Senhor, que já estava ali então no ventre de Maria. Isabel sentiu João Batista inclusive reagindo, né? Porque ficou cheio do Espírito Santo. É esse o contexto que a gente está. Diante disso, Maria glorifica a Deus por dizer as coisas que ela escutou de Isabel, ela jamais escutaria, imaginaria que um dia escutaria de alguém. Mas é verdade, ela também sabe que aquilo ali é verdade, e por isso, louvado seja Deus pelo que está acontecendo. Isso é bonito. Vejam então, antes de mais nada, o Magnificat é exatamente uma oração feita ali por Maria, esse canto, às vezes como é chamado, né? Parece quase um salmo, né? Mas ele é dito desse jeito, exatamente glorificando a Deus, falando, olha, de quem não se esperava nada, eis que Deus fez muita coisa. E olha que ainda nem começou, né? Ela só ali está grávida de Jesus. Bem, então digamos o seguinte, o Magnificat é a resposta de Maria à bela saudação que Isabel lhe faz, de dizer realmente, todos vão me chamar de bendita, né? Já começou, Isabel foi a primeira. Colocamos um pouco de lado as questões que às vezes aparecem sobre o Magnificat, para quem gosta bastante de ler alguns livros mais técnicos sobre a Sagrada Escritura, que não, foi uma composição, que Lucas deu uma ajustada no texto, fez isso, fez aquilo. Colocamos um pouco essas questões de lado, porque isso não tem nenhum tipo de relevância para a gente, até mesmo porque se alguém diz que Lucas fez esse tipo de encaixe, nós precisaríamos entender que Lucas seria mais capaz do que Maria de juntar tantos textos do Antigo Testamento como nos é apresentado. E Lucas nem judeu não era, né? O seu manejo com a Escritura não é tão perfeito assim. Enquanto que Maria é filha de um sacerdote do templo, Joaquim, foi criada ali, né? Educada exatamente nos ambientes do templo, e que, claro, já estava cansada para dizer muito bem habituada, em escutar os textos do Antigo Testamento.
então já sabia, inclusive, muitas coisas de cor. Isso é importante, porque o Magnificat não é uma oração inédita, ela é inédita da maneira como ela é apresentada, mas ela é quase que um mosaico de textos do Antigo Testamento, que são juntados ali e que dá esse colorido diferente exatamente no momento onde se cumpre, então, aquilo que era guardado há tanto tempo. Isso é bem legal e bem interessante de se ver, tá? Bem, vamos lá então, vamos proceder com a leitura do Magnificat e depois a gente volta com os seus detalhes aqui. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 55. Eu escolhi que trabalhássemos sobre aquela versão que nós utilizamos nas equipes aqui, nas orações das equipes aqui no Brasil, tá? Alguma diferencinha de tradução eu comento depois, mas aqui deixa rolar assim, tá? Para ficar um texto mais conhecido assim aos nossos ouvidos, né? E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Magnificat, ele é exatamente isso, tá? São poucos versículos, mas são muito densos, assim. Todos eles funcionam desse jeito, como eu falei, é uma espécie de mosaico construído a partir de diversas expressões do Antigo Testamento. Todas as frases, todos os versículos assim se apresentam diante de nós. Se você olhar na sua Bíblia, vai ver inclusive algumas citações ali do lado. Vamos ver, se por acaso for possível, a gente apresenta também aí em algum momento, para que vocês possam acompanhar na tela como é que funciona essa divisão, tá? Aí a gente vê se é possível que seja apresentado também no vídeo para que vocês possam ter acesso. Beleza, vamos lá. Vamos tomar uma água primeiro, né? Porque esses dias estão super secos. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer o texto. O Magnificat, ele se divide em duas partes importantes, né? Poderíamos até pensar numa introdução, duas partes e uma conclusão, mas deixa já junto, né? São duas partes importantes. Primeiro nós temos ali do versículo 46 até o versículo 50, algumas expressões que são bem interessantes da parte de Maria, porque ela está falando da realidade de Deus. Não está falando da nossa realidade, mas está falando da realidade de Deus. Daquilo que mistura ela e Deus. Aquilo que Ele de verdade faz por ela. Interessante isso. Por isso, digamos o seguinte. Maria fala da realidade de Deus e aquilo que nela acontece a partir de tudo que ela viveu. Aquilo que de Deus ela havia escutado falar, agora ela é capaz de verificar essas coisas na sua própria vida. É capaz de observar que aquilo que lhe foi prometido, que de verdade, de maneira clara, também termina por se realizar. Isso é muito interessante. Minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. É mais ou menos aquilo que nós contemplamos no finalzinho do livro de Jó, quando Jó diz o seguinte, né, depois de ter sido desafiado ali por Deus, achou muito sábio diante das 3 visitas que tinha, e aí é Deus quem lhe dirige a palavra, e aí ele, depois de ser questionado, termina por dizer: eu te conhecia, mas somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram.
esse é um momento, claro, onde o conhecimento é sobreposto pela experiência. Não é que a experiência seja mais importante que o conhecimento, mas quando a experiência ela confirma aquilo que já se sabia, é exatamente esse o momento importante onde acontece o verdadeiro encontro com Deus. Quando Maria assim o diz, nós estamos diante exatamente nessa primeira parte disso, dela poder dizer, como aqueles samaritanos, depois de terem escutado o testemunho da mulher samaritana, chegam para dizer para ela: agora a gente não precisa mais das suas palavras, nós também já fomos lá e já confirmamos que é mesmo. A convicção que não vem simplesmente da teoria, mas que vem exatamente da prática. É por isso que Maria diz desse jeito, né? Exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele olhou a humildade de sua serva. Porque ele me viu. Porque aquilo que eu escutei falar que ele fazia, ele realmente realizou na minha vida. O encontro com Deus, o verdadeiro encontro pessoal com Deus, que é testemunhado exatamente dessa forma aqui. Daqui para frente, Maria não vai ter mais dúvidas, né? Na verdade nunca teve, mas daqui para frente a convicção vai ser perfeita. Porque quando nós temos o encontro na nossa própria vida, como acontece com ela aqui, de perceber que Deus entrou na vida da gente e que mudou as coisas de posição, nós não temos dúvidas de quem nós somos, de quem Ele é e do quanto de verdade nos ama e que nós estamos caminhando exatamente sobre a estrada que Ele deseja. Para negar esse tipo de coisa, a gente teria que negar a realidade da nossa própria vida, o que é impossível. Por isso aqui Maria está dizendo, olha, passei da teoria para a prática. Aquilo que eu escutei dizer de Deus, realizou-se também em minha vida, mesmo eu sendo uma humilde serva. Uma humilde serva. Olhou para a humilde serva e a fez grande. E isso é importante, né? Porque essa expressão de que realmente Deus a fez grande, a grandeza de Deus, que ela disse, eu exulto em Deus, meu Salvador, tem a ver exatamente com o fato de poder dizer, não foi nada que ela realizou, mas foi Deus que assim o quis. A gratidão provém sempre disso, né? Não daquilo que se fez para merecer, porque aí seria uma questão de mérito, mas a gratidão provém exatamente de acolher as coisas com gratuidade. E a humildade apresentada de Maria aqui tem a ver exatamente com isso, sabe? Não foi pelos seus feitos, mas porque Deus viu a humildade do seu coração e nela realizou maravilhas, no plural. Nós só sabemos exatamente do nascimento de Jesus, mas imagine o tanto de coisa que mudou nela para poder dizer que foram maravilhas, no plural. Por isso, a grandeza vinda de Deus é que termina, assim, dentro de nós, nos tornando grandes também. Sem esse tipo de construção, tudo fica sem base, sem apoio, sem nada. Maria sabe que ela, que era uma humilde serva, que foi atingida pela graça de Deus desse jeito, que dali para frente não precisa se preocupar com mais nada, porque Deus está presente. Ele que enxergou o seu coração estará presente na sua vida inteira. Isso é importante. Aqui é importante lembrar o que significa humildade. Humildade, nesse caso, não quer dizer uma pessoa que às vezes pode ser uma pessoa, sei lá, de escassos talentos, de escassa cultura, ou de poucos recursos, como às vezes nos é colocado. Não, humildade não é isso. Humildade também não é aquela ideia que às vezes se tem da pessoa que é o mais coitadinho, que quase não fala, que tem isso, que passa, beira uma indigência. Isso não é humildade. Humildade de verdade é uma virtude também, né? Mas é uma virtude de grandeza. Não é uma virtude de coisa pequena, sabe? Ficar pequeno, se esconder, falar, não, porque eu sou muito humilde. Não, isso não é humildade, isso é medo, isso é outra coisa. Humildade de verdade é uma virtude que nos leva a acolher tudo aquilo de bom que nós temos, que nós possuímos como dom de Deus. E é daí onde vem a importância da questão. Vejam, se Deus nos confia coisas grandes,
com humildade nós as aceitamos e com humildade nós vamos lidar com elas. Mas não é para ninguém renegar dons melhores por causa de dons piores, né, mais simples, mais genéricos, porque está querendo ser humilde. Não, ela é mãe do Salvador mesmo e pronto, ela é a Imaculada mesmo e pronto, não tem ninguém que se compare com ela e pronto. Mas mesmo assim, tudo aquilo que aconteceu, ela acolhe como um dom de Deus na sua vida. E é por isso que é uma humilde serva, bem humilde. A palavra serva aqui não tem a ver com escrava, mas servo aqui significa outra coisa. Na nossa língua, essa expressão ela não é muito perfeita, né? Porque nós temos, por causa da realidade de escravidão no nosso país, no nosso continente, né? Nós temos a ideia de escravo como uma ideia muito pejorativa, e servo vira sinônimo, e fica uma coisa meio enroscada ali. Mas se fôssemos recorrer a questões mais linguísticas, nós chegaríamos assim. Servo pode ser, vem do verbo servir, claro, né? Se pegássemos uma língua, como o italiano, por exemplo, se alguém pergunta para você se você precisa de ajuda, vai te dizer, te serve uma ajuda? Se alguém pergunta, você precisa de uma faca? Te serve uma faca? Vai ser bem assim a pergunta, né? Porque é assim que funciona, inclusive, em latim, de onde vem a derivação da nossa palavra servo. E aqui, embora o texto seja em grego, o sentido é o mesmo. De dizer, olha, servo aqui não é simplesmente no sentido pejorativo de ser alguém subjugado por outro e que é obrigado a cumprir aquilo que o outro quer e não tem escolha. Não. Servo, no final das contas, é aquele que é útil. Te será útil uma faca? Te será útil isso? Te será útil uma ajuda? A pergunta é exatamente essa. Por isso, a serva do Senhor é aquela que tem utilidade na mão de Deus. Lembrando que a utilidade aqui não tem nada a ver com utilitarismo, mas significa aquela que está disponível mesmo, né? Aquela que é como uma faca, né? A faca se realiza cortando, mas precisa de uma mão para utilizá-la. É assim também que acontece conosco nas mãos de Deus, né? É Ele que nos utiliza com aqueles talentos, os dentinhos da faca que nós já possuímos, né? Espero que ninguém seja cortante como uma faca, né? Espero que seja todo mundo sim. Se fosse uma faca, é melhor ser um pouquinho cega. Se for para cortar os outros, né? Se for para cortar outras coisas, tem que ser afiadinho mesmo, né? Mas é exatamente esse o sentido de aquilo que é a utilidade, a finalidade pela qual se foi feito, pela qual existe. E é isso que se confunde com a nossa palavra, inclusive, de vocação. Então, é por isso que quando se fala serva do Senhor, é esse contexto que está dentro, sabe? Aquela que, nas mãos de Deus, desempenha o papel para o qual, de verdade, ela existe, que ela é útil aos propósitos de Deus, ou seja, a docilidade. A humilde serva é exatamente isso. Fica bem mais bonito quando a gente sabe como funciona. Bem, ainda indo adiante, Maria faz questão de dizer, né? Se eu faço algumas citações para vocês, né? A minha alma engrandece o Senhor, é uma expressão muito comum que nós encontramos ali na 1 Samuel, capítulo 1, ali com Ana, a mãe do próprio profeta Samuel. Ali nós encontramos Ana, que era estéril, um contexto complicado, mas ela queria ter um filho, o marido dela tem outra mulher também, né, coisas daquele tempo, a outra tem vários filhos e ela não tem, e ela vai ao templo, não é nem ao templo, né, ainda é a cidade de Silo ali, onde a arca ficava, e vai na cabana onde a arca ficava, de noite, chora ali, e acaba fazendo uma promessa para Deus, que se ela tivesse um filho, ela daria exatamente para o serviço do Senhor. E ela teve o filho, claro que não entregou recém-nascido, né? Primeiro cuidou dele quando ele já era um menino que já dava para ser um coroinha ali, pelo menos, né? Aí que ela vai entregá-lo exatamente para esse serviço. E quando ela está grávida, né? Quando o menino nasce, aliás, que ela vai, então, ali novamente até a arca, é ali que ela faz uma belíssima oração. Essa oração inspira Maria, embora Maria não tenha sido estéril, mas inspira Maria naquilo que ela também vai dizer, porque ela também está esperando um filho, que assim como Samuel fez a transição de uma fase importante ali do povo de Israel, agora é o próprio Deus que vai nos conduzir para o caminho certo. Então, muitos dos versículos aqui apresentados, eles são idênticos, né? Eles recordam exatamente 1 Samuel, esse canto de Ana. Então, aqui
O primeiro versículo é assim, o versículo 47 é uma expressão do Salmo 25, versículo 5, né? Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E essa expressão é interessantíssima de encontrarmos nos lábios de Maria. Porque além dela dizer que ela é a favorita, e assim o é mesmo, né? Ela foi escolhida para isso, ela é a humilde serva, ela também coloca sobre Deus 3 palavras importantes. Primeiro, Senhor, né? O Senhor, essa ideia de Senhor, que tem a ver exatamente com a autoridade que Deus tem sobre a sua vida. Ela está submetida a Ele, não de uma forma assim, de alguém que perdeu a liberdade, mas de alguém que por docilidade se aproxima. A segunda coisa é de dizer, poderoso, né? Seu nome é santo, a ideia de santo que era o separado, mas ao mesmo tempo a ideia do Salvador, que é o próximo. Ele é Deus meu Salvador. Poderíamos dizer, mas Salvador não é Jesus? Está falando de Deus Pai? Não é. Como que funciona isso? Funciona desse jeito mesmo. No Antigo Testamento, a palavra Salvador é um pouquinho misturada. E Salvador também era aquele resgatador, né? Um sinônimo de sentido para essa palavra Salvador. Quer dizer, quando a gente não tem o que fazer, quando a gente já deu tudo que tinha que dar, quando nós estamos refém de alguma coisa, é aquele que nos resgata, quer seja pagando um preço, quer seja derrotando os nossos adversários e nos levando para lá. Mas vejam só a diferença. Para salvar alguém tem que chegar perto. Então agora não é simplesmente o santo, como no templo ela encontrava, mas agora é o Salvador, aquele que dela se aproximou. E a expressão mais bonita de todas é simplesmente esse pronome possessivo, meu. Isso é bem interessante. Meu Salvador. Meu. Dizer desse jeito, meu. Engraçado que quando a gente diz isso de Deus, né, nós falamos, meu Deus, nosso Senhor, meu isso, meu aquilo, mas no fundo aqui funciona tudo da forma reversa, né? Quando eu digo que é meu Deus, meu Salvador, eu estou invertendo a coisa, não sou eu quem tenho posse de Deus, é Ele que tem posse de mim. É como quando a gente pega um casal, como é o caso das próprias equipes, meu esposo, significa que a pessoa pertence ao outro, minha esposa, porque pertence ao outro. O meu é de dizer assim, eu tenho dono, é de dizer exatamente desse jeito. Quando eu digo meu país, significa que é o país que tem relações comigo, referência direta comigo, né? Minha casa é posse. Mas se eu disser meu lar, então significa que é um espaço que, vamos dizer, tem um privilégio de eu morar ali dentro, vamos dizer assim. Mas nesse caso é exatamente isso, meu. Veja que lá no Antigo Testamento é assim que Deus quis ser chamado. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, embora ele seja sempre Deus, ele entra na história quando a gente o assume. É assim que funciona. Meu Salvador. É meu. É bonita essas coisas assim, porque às vezes a gente encontra tantas pessoas perdidas no nosso tempo. Estão perdidas por quê? Porque elas não sentem que elas pertencem a ninguém ou a coisa alguma. Muitos casos, infelizmente, de suicídio, tem sempre essa questão do sentimento de pertença, né, de pertencimento, assim, né, uma expressão que a gente costuma utilizar, que anda em muita crise, né? Então, ela sente que ela não tem vínculo com ninguém, que por causa de não ter vínculo com ninguém nem com nada, a sua vida não tem sentido. Porque o sentido da vida ele vem dessas coisas bem práticas, né? Nós temos que pertencer a alguém. Quem não pertence a ninguém é lixo. No final das contas é isso, o lixo aqui não tem dono, é uma coisa que é descartada ali. Vejam como que é perigoso, inclusive, a ideia de uma liberdade vivida de uma maneira, uma liberdade sem projeto, uma liberdade sem responsabilidade mesmo, como que é perigoso, né? Então eu sou livre porque eu não sou de ninguém, e ninguém é meu, e nem tenho vínculo com ninguém, e eu faço o que eu quiser. E depois de um certo tempo eu percebo que já que eu não pertenço a ninguém, não pertenço a nada, eu sou aquele que não faz falta em lugar nenhum. E é esse o sentimento que às vezes começa a gerar tristeza no coração de muita gente, né?
Não digo isso como uma crítica, né? Mas exatamente que a gente precisa lembrar dessas coisas para a gente, né? Para não assumir esse tipo de ideia que não leva para lugar nenhum. E pessoas que nós conhecemos assim, a gente precisa também ajudá-los a enxergar que a realidade é bem mais ampla do que essas ideias muito reclusas, né? Mas aqui a Maria diz de maneira bem clara: meu Deus, quer dizer, eu tenho dono, o Deus que é meu. Veja que o nome de Deus no Antigo Testamento é conhecido como o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. E Jesus faz questão de chamar de meu pai, né? Coisa bonita, né? Bem mais bonita de dizer, olha, é meu mesmo, mas é meu porque eu sou dele. Talvez aquela expressão de Cântico dos Cânticos seja muito bonita, né? Que em hebraico gera até uma rima bonitinha, né? Ali, de ali, né? Eu sou do meu amado é meu, exatamente no sentido de vínculo assim, né? Ele não é só eu que sou dele, ele também é meu. É assim mesmo que acontece, né? Aqueles belos poemas de São João da Cruz, que diz desse jeito, né? Falando o paraíso é meu, né? São meus os anjos, os santos são meus, né? Maria é minha e o próprio Deus é meu, porque o Cristo é meu, e tudo é para mim e eu sou para Ele, né? Essa beleza de coisa que aqui no Magníficat está num pronome possessivo, mas que diz respeito ao seguinte: Maria agora sabe muito bem a quem ela pertence, e ninguém é de quem não se conhece. Isso é importante. Bem, continuamos então. E aí começa a expressão, nossa, o tempo voa. E por fim ele explica como ela se torna a bem-aventurada quando diz, né? Seu amor ou sua misericórdia, a palavra mais adequada aqui seria misericórdia, né? Misericórdia é uma forma de amor, né? Amor tem muitas modalidades, misericórdia é uma dessas modalidades de amor. Seu amor, ou sua misericórdia, para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Que coisa interessante. A fidelidade do homem a Deus se dá na humildade de acolher tudo que possui como dom de Deus e por isso de ser dócil em sua vida, entendendo se tudo que eu tenho, inclusive a minha vida, é dom de Deus, então eu sou dócil também a Deus. É isso que é, de verdade, a fidelidade do homem a Deus. Por isso que quando as coisas não estão muito bem, a gente não deve deixar a nossa fé ser abalada por isso. Não vamos colocar otimismos, essas ideias bobas na cabeça às vezes, não, vai dar tudo certo, talvez não dê certo, mas alguma solução vai ter, e mesmo que a casa caia, vai cair em cima de Deus também, porque Ele vai estar lá com a gente. É isso que é importante a gente saber, que Deus pode consertar as coisas, e não que a gente tem garantia de que tudo vai dar certo. O importante é a presença dEle. Isso sim é que é o caso. Mas por outro lado, quanto a Deus, a misericórdia é a forma ativa da fidelidade de Deus em sua aliança. A misericórdia é a forma excelente, assim, a mais alta forma de Deus de amar, porque é a forma de Deus amar quando as coisas não vão bem. Misericórdia serve para isso, para quando não deu certo, para quando não funcionou, para quando o que está em evidência é o limite, é a fragilidade, é o erro, é às vezes o grandíssimo erro, mas que já foi seguido de um desejo de fazer coisas melhores. A misericórdia, ela vem desse jeitinho. Fora disso, a gente se engana, né? Por isso a misericórdia, ela não é só um amor, ela é um amor que não desiste, que tenta restaurar aquilo que foi quebrado, tenta recuperar as coisas, porque é assim que para Deus é importante, né? Não importa tanto os fatos, porque os fatos podem ser mudados. O que importa de verdade é a boa disposição da pessoa no seu coração com sinceridade, tá? Porque às vezes boas disposições é simplesmente o jeito de tentar fugir das consequências de erros, né? Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com canalizarmos exatamente aquilo que a gente pode fazer de bom, né, desistindo do mal que nós fizemos. Não porque a consequência foi ruim e a gente vai ter que responder por ela, mas porque eu não quero mais fazer nada mal, porque eu não quero mais errar. É isso que é o caso. Tá? Então, misericórdia funciona desse jeito, né? O preço da misericórdia é realmente a contrição, o arrependimento. Ali, sem isso, não existe acesso à misericórdia, porque
Tem uns que pedem misericórdia, mas na verdade está só querendo fugir da consequência do erro, porque o coração não mudou, né? É só a pele que está com medo de levar muitas varadas, né? Então, é só para não levar a varada nas costas, né? Então, misericórdia, misericórdia, mas não mudou nada. Depois ainda é capaz de dizer, eu faria tudo de novo. Enquanto que não é bem assim que as coisas funcionam, não, tá? Bem, mas aqui o que está em jogo é isso, né? A misericórdia de Deus, que é a sua forma ativa, né, de amar, é a forma ativa da fidelidade de Deus. Ele é fiel porque é misericordioso, porque mesmo quando as coisas não funcionam, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, lembra São Paulo na carta a Timóteo. Bem, o que mais a gente tem aqui? Temos exatamente esse contexto, estamos no primeiro bloco, né? Esse contexto bonito de observar que a aliança que é dita aqui, ela é aquela que ocorre de maneira contínua, mas que quem tem acesso a essa misericórdia, a aliança, são aqueles que o temem. Aqueles que o temem. O temor de Deus. Lembra o livro do Eclesiástico, né? Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, para dizer que sem temer a Deus, as coisas elas não são lá tão sábias assim. Mas o que é temor, né? Temor não quer dizer ter medo da pessoa, não é isso, né? Para a gente, temor é sinônimo de respeito. Então, se você encontra, por exemplo, os filhos com os pais, eles têm um certo temor, mas não é que ele tem medo, não acha que o pai ou a mãe vai matá-lo, vai machucá-lo, vai fazer isso, não é isso. Mas o respeito é convertido exatamente nesse temor, que é um reconhecimento bem claro, né, de que eu estou diante de uma pessoa que tem uma autoridade que realmente lhe é devida, né, não é igualzinho a mim. Agora, para a gente, se quiséssemos explorar um pouquinho a expressão temor, enquanto o sentido que nós utilizamos de temer, e fôssemos falar de fidelidade, seria legal a gente lembrar o seguinte, que existem várias formas de se temer. Nós podemos temer coisas concretas ou temer situações. Nesse caso, o temor de Deus deveria ser convertido de uma maneira, uma linguagem mais de espiritualidade, em ter medo de ficar sem. Sabe? Se a gente conseguisse trazer essas coisas para a vida da gente, e precisamos, sabe? Imagine se o esposo diante da esposa tivesse medo de fazer determinada coisa, não porque ele tem medo daquilo, mas porque ele tem medo de perder a sua esposa caso ele venha fazer. Tem medo de perder a sua família caso venha fazer. Tem medo de ficar sem alguma coisa. Porque é assim que funciona o temor de Deus. Antes de mais nada, é preciso ter medo de abrir distância entre a nossa vida e a pessoa de Deus. O medo é esse. Não é o medo de ser abandonado, é o medo de virar as costas para Ele. Sabe? É o medo que aquele que tem problema, né, tem um vício, é um alcoólatra ali, precisa ter diante de um copo de cachaça, né? Ele tem medo de perder a vida dele caso ele ceda àquela vontade que ele tem ali, porque depois ele pode não conseguir se controlar mais. Então ele está diante de uma situação que ele não está com medo da cachaça, ele está com medo de perder a vida dele, medo de ficar sem. Isso é bem bonito e bem interessante de ser assim colocado. Se fôssemos pegar aí, né, para os mais novos também está disponível já, porque foi feito um novo filme, bonitão, bem ajustado, que é aquele do Rei Leão. Tem uma cena inspirada exatamente num provérbio que lembra isso, né? Um provérbio ali africano que lembra esse tipo de coisa. Uma historinha de lá, mas eu não vou nem contar a história, eu vou pegar só aquilo que foi aproveitado no filme. Aquela imagenzinha do Simba, né? O leãozinho que sai e vai brincar e entra no lugar das hienas e ali sofre um monte de coisa complicada ali, né? E o pai vai lá e salva, e aí quando o pai diz para ele que ele não deveria ir, ele ainda fala: pai, mas o senhor é tão corajoso, né? Tão forte assim, o senhor não tem medo de nada, o senhor é tão forte, tão corajoso assim. E claro, o leão é assim mesmo, né? Vê que o pai dele encara qualquer coisa. Mas aí o pai vira para ele e diz: não, eu também tenho medo. E ele: hã?
Pois é, e hoje eu tive medo de perder você. Foi exatamente no meio das hienas, um lugar perigoso, porque tinha medo de perder o filho. Se arriscou, mas por causa disso. Esse tipo de medo é o que significa temor realmente dentro da Sagrada Escritura. É o medo de ficar sem aquilo que nos é mais importante em nossas vidas. É o medo de perder o que a gente tem, e não o medo de que não seja tomado, não o medo de pessoas, mas o medo daquilo que a gente é capaz de fazer e que às vezes não é capaz de consertar o problema depois. E é o que ocorre aqui. Nós estamos na primeira parte e o tempo está correndo. Acho que é melhor a gente passar para a segunda, né? Bem, a segunda parte do Magnificat, que vai ali então dos versículos 51 a 55, nós vemos então a inversão da história como aquela de Jesus e de João Batista, mas apresentado aqui de uma maneira diferente. Se na primeira parte Maria falava dela e de Deus, os seus olhos focavam em Deus e aquilo que Ele fez nela, e por isso ela está exultando de alegria, está agradecendo a Deus, né? Magnificat, né? Quer dizer, exaltar significa tornar grande, né? Não é que a gente aumenta o tamanho de Deus, mas dizer, eu torno o nome dele grande, né? Falo grandes coisas, como alguém que faz muitos elogios a alguém para mostrar o quão importante essa pessoa é isso que ela está fazendo, porque ela só pode agradecer, e ela reconhece que ele é desse tamanho. No segundo momento, nós temos o olhar de Maria que se volta para o mundo, para a realidade do mundo, para a história. E aí nós vemos aqui que a história nem sempre acontece do jeito que a gente desejaria. A segunda parte do Magnificat apresenta uma certa inversão nos valores da história, com a atenção deslocada para o mundo. Vemos que vários acontecimentos normais da história podem ter Deus ausente. E é por isso que se fala que Deus fez essa bagunça toda aqui, de manifestar o poder do seu braço, quer dizer, manifestar o braço, essa expressão do Salmo 89, né, que Deus vai e finalmente usa do seu braço e ninguém consegue segurá-lo, né? E aí vem, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Essas expressões todas de ver que é uma verdadeira inversão de coisas. Mas aqui não é que Deus tem alguma coisa contra os poderosos, tem alguma coisa contra os ricos, não é isso. O problema é que essas coisas que aqui foram construídas sem a sua presença, sem a presença de Deus. E é natural que tudo aquilo que é feito sem Deus termina por ruir, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que vá parar na mão de outro que também está fazendo o mesmo caminho, a coisa continua, acaba acontecendo desse jeito, porque não tem sustentação. Então não quer dizer que aqui é Deus quem está acabando com quem é poderoso. Não, nós sempre precisaremos de pessoas poderosas, mas o importante é que aquele que é poderoso acolha o poder que ele tem exatamente como dom de Deus. E aquele que é rico acolha a sua própria riqueza como dom de Deus e lhe seja dócil, porque o que vale é a condução de vida e não posses ou habilidades ou talentos, né? Claro que essas coisas é o necessário mínimo também para se viver bem também, isso também tudo é dom de Deus, né? Mas o que está em jogo aqui é se ele está presente ou não, porque onde ele está ausente as coisas terminam por se corroer, elas terminam por ir embora, e é sempre um grande problema, sabe? Às vezes se vive tentando construir muitas coisas e renunciando a outras, e em prol de coisas boas, a gente destrói as melhores, sabe? É muito chato quando a gente vê até algumas famílias onde a preocupação ali dos pais é muito mais de oferecer uma boa vida, boa faculdade para os seus filhos e coisas assim, e esquece de oferecer qualidade de vida, de presença, de coisas assim, e passa uma fase da vida, inclusive, só correndo atrás de dinheiro, e claro que vai ajudar nos processos ali, mas esse dinheiro, na verdade, é um pagamento da negligência da presença. E depois, só isso aí não vai resolver. Então, a gente precisa saber como é que a gente equilibra as coisas, porque às vezes nós queremos fazer um bem para os outros, mas o bem que eles precisam é outra coisa.
Então, não basta estar bem intencionado, é importante ser inteligente também na hora de fazer o bem, né? Tem muitas formas distintas de se amar, mas a necessidade de ser amado, ela não vem simplesmente de ter desejos satisfeitos, perspectivas de vida, não é simplesmente isso. Porque senão alguém pode se cansar muito tentando fazer o bem para alguém e no final das contas ele está fazendo um mal tremendo e não está nem percebendo. É muito chato isso. Por isso que eu acho que, inclusive, nas reuniões das equipes, as crianças são sempre bem-vindas. Deixa elas fazer bagunça, deixa, sabe? Controla só quando o negócio passa demais do limite, porque se você, até que é equipista, começar a tirar as crianças ali o tempo todo da convivência, elas vão achar que dia de reunião de equipe de Nossa Senhora é tédio, não vai gostar do negócio. Mas, pelo contrário, deixa as crianças conviverem com as crianças e mistura o negócio ali. Ah, mas de vez em quando um cai, é assim mesmo, criança cai mesmo, mas de vez em quando um grita, criança grita assim mesmo. Se estivesse na reunião ia gritar, se estivesse fora dela ia gritar do mesmo jeito. Se você levasse ela para o cinema, ela ia gritar do mesmo jeito. Se fizesse, só não grita se der um celular e ela liga o modo offline, né, dela, né, e fica grudada ali. Mas isso também não é o caminho. Por isso é importante a gente sempre considerar essas coisas, né? Aquilo que é bom pra gente acrescenta outras pessoas e encontra um jeito de equilibrar esse negócio, encontra um caminho, assim, né? Porque se a gente tem um foco exagerado nas coisas, podemos correr o risco de construir desse jeito. Não era nada disso que a pessoa queria, e embora a gente esteja fazendo um bem, não está atendendo uma necessidade real que ela tem. Então, não dá, né? Não dá para ficar pensando na faculdade quando seu filho tem 5 anos, né? Ele precisa de outra coisa. Mas eu não digo isso como uma exortação, mas muitas outras coisas, inclusive da necessidade dos próprios cônjuges, é importante levar em consideração. Tem dia que a gente tem que desistir de ir para a casa dos outros, a gente tem que desistir de festa, tem que desistir de convite, tem que desistir de programas ali, quando se percebe que a outra pessoa precisa da sua presença. Não tem nada para oferecer, mas qual é o problema? Fica lá, não fala nada, né? Você tem alguma coisa para dizer? Não tem nada para dizer. E tem coisa que é melhor nem perguntar também, né? Basta se fazer presente aqui, porque às vezes as coisas funcionam como aquelas tropeçadas que a gente dá com o dedão batendo na pedra, mas só precisa de um pouco de tempo, fica tudo bem, né? Não tem nem remédio para resolver, basta um pouquinho de tempo e as coisas já voltam para o seu lugar. Por isso Maria recorda aqui, voltando ao texto, exatamente dessa inversão que Deus faz, que naquele que ele encontra um coração humilde, ele acrescenta nessa pessoa grandeza. Porque a grandeza não vem das grandes coisas que se pode fazer, mas do grande coração. E dali então, a grandeza realmente de coração é que vai ajudar a pessoa a construir outras coisas. E se Deus quiser que você tenha muitas coisas, aí vai te dar os meios também para que você possa chegar lá, né? Mas acolha sempre tudo como dom de Deus. Bem, para irmos terminando, nosso tempo já está estourando, temos os nossos 2 últimos versículos. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais. Expressões que nós encontramos ali em Isaías 41, acolhe Israel, seu servidor. Olha que legal, Maria é a serva do Senhor, né? Olhou a humildade da sua serva, agora Israel é o seu servidor. Ela faz parte do povo, embora ele seja inclusive modelo, mas nesse tempo ela não sabia que era assim, né? Que ela era modelo exatamente daqueles que creem, mas dizer, não só a mim, mas a todo o povo de Israel. O Senhor que fez maravilhas em mim, pode fazer em todo Israel. Ele faz isso, e não porque somos fiéis, mas porque Ele é fiel à sua misericórdia, ao seu amor, como Ele prometeu aos nossos pais, dizendo, já que Deus conhece todas as besteiras que nós já fizemos e nos permanece fiel, é sinal que misericordioso Ele é de verdade. E é isso que aqui está em jogo no que Maria está dizendo. Claro, ela era imaculada, não tinha pecado, não tinha nada, é bem diferente, né? Mas se fôssemos olhar para a nossa própria história, a gente conhece algumas enrascadas que Deus foi lá e tirou a gente, né? E essa memória que não pode ser perdida, que é o que nós vemos dentro do Magnificat. O que está em jogo não é a ideia que se tem de Deus, mas é o fato de perceber que Ele age na história, e na minha história, inclusive. E depois é em favor de Abraão e de seus filhos para sempre, né? Expressão leolã, né? Para sempre, de maneira eterna, porque a sua fidelidade
não entra jamais em crise. Deus não tem nada disso. Para receber a misericórdia de Deus, basta que se tenha o desejo de escrever um futuro melhor do que foi o passado. Um desejo sincero disso. E se alcança a misericórdia de Deus. Não para fugir da responsabilidade, mas no final das contas, por saber que já que Ele nos deu tantos dons, é possível para a gente produzir muito mais do que nós fizemos até aqui. Mas Deus não está tão interessado nas obras que somos capazes de fazer. Está interessado na humildade que se esconde no coração, às vezes no vilarejo de Nazaré. Que grandeza Deus pode dar, mas decisão, essa sempre compete a nós. E aí, termina dizendo a palavra docilidade. Pois é, tenho ainda muito a vos dizer, mas nós temos, o nosso tempo por hoje, ele é esse, tá? Nós faremos amanhã uma meditação sobre a pessoa de São José e sobre a sua importância, inclusive nesse ano santo de São José que estamos vivendo, né? Várias coisas que são legais, mas eu não vou adiantar nada, né? Amanhã a gente volta no assunto e aí nós vamos então trabalhar um pouquinho sobre ele. Kátia, né? Depois dessa, Aguardamos então vocês amanhã. Esperamos que possa ser sempre assim, esse momento de encontro para a gente. Depois procure meditar o Magnificat quando você o está rezando, percebendo todas essas coisas que aqui foram colocadas, né? Para que a gente possa cada vez mais também deixar o nosso coração sempre aprendendo a docilidade necessária para com Deus, né? E não só para com Deus, entendendo que Deus também nos quer juntos, né? E esse amor é demonstrado dessa forma também. Mas bem, vamos então, alguma coisa a ser dita? Magnífico. Fizemos então o Magnífico. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão me chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias e as vossas casas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos vocês amanhã, então, para darmos continuidade às nossas reflexões ou meditações. É o que dá para fazer nesse tempo, né? Mas com toda certeza vai ser bem legal. Sim. Boa jornada amanhã. Esperamos vocês.